Boa noite, povo de Deus. Tem gente aqui nesse lugar. Boa noite, povo de Deus. Diga para quem está do seu lado, essa noite vai ser maravilhosa. Quem está feliz com Jesus, levanta a mão e diga: eu. Então aplauda Jesus, maravilhoso. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Pela primeira vez nós estamos aqui na Paróquia do Loreto, nessa oportunidade, nesse Cerco de Jericó. E é com muita alegria que nós estamos aqui, o nosso coração está em festa. Essa madrugada para amanhã é Pentecostes, estamos cheios do Espírito Santo. Vocês também estão? Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Então, diga comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite, nós vamos sair daqui e as nossas famílias cheias do Espírito Santo. Amém? Bom, eu me chamo Natan, eu me chamo Marcos Natan, eu tenho 22 anos de idade. Há 9 anos atrás eu tive a minha experiência pessoal com Jesus Cristo dentro do meu quarto. Há 5 estou na vida missionária, saí de casa com 17 anos. Eu sou natural do Rio de Janeiro, nascido e criado aqui, só que não aqui no Rio mesmo específico, mas em Angra dos Reis. Acredito que todo mundo saiba aonde fica. Eu já morei em Minas Gerais, em Corvelo, norte de Minas. Já morei também em Guarulhos, São Paulo. É por isso que eu não tenho mais esse sotaque chiado carioca, né? Se você ficou um pouco decepcionado. Mas também morando fora há muito tempo, 5 anos já de missão. E com a comunidade Colo de Deus, eu já moro há quase 2 anos na comunidade de vida. Tenho me doado pela comunidade, sou membro da comunidade. E é com muita alegria que estou aqui com vocês nessa noite. Bom, o tema que me foi passado foi famílias restauradas pela força da oração. Natan, eu já fiz algumas pregações, poderia dizer até muitas, mas nunca preguei especificamente sobre família. Aliás, você poderia olhar para mim e pensar assim: como que um menino de 22 anos vai pregar sobre família se nenhuma ainda ele tem? Se ele ainda não é casado, se ainda não tem os seus filhos. Bom, eu não sou casado, mas eu nasci dentro de uma família. E eu moro numa família, eu moro com pessoas de diferentes estados e regiões do Brasil. Na nossa casa aqui no Pechincha nós temos 20 pessoas morando. Imagina 20 pessoas de lugares diferentes. Gente do Nordeste, de Minas, do Paraná e de tudo quanto é lugar, morando tudo no mesmo lugar. Pensa na briga dessa família. Essa família é muito linda, é a Colo de Deus. Acredito que na sua também tem essas discussões, como acredito que tem na nossa também, enfim. Mas é uma alegria poder estar partilhando com vocês hoje a palavra de Deus. Amém? Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Levante ela para mim, vê-la bem alto. Bem alto, eu não estou vendo. Pode abaixar. Quem não trouxe, mão vazia. Mão vazia. Diga para essa pessoa: cadê a sua Bíblia? Abre a boca, diga: cadê a sua Bíblia? Olha para mim aqui, ó. A Bíblia você não trouxe, tá tudo bem. Mas o celular tá aí? Então deixa eu dizer para você, diga para quem tá do seu lado assim: irmão. Peraí, a Bíblia sentou na boca, você abre a boca, diga: irmão. Celular serve de Bíblia. Mais celular. Abre a boca, diga: mais celular não é Bíblia. Então a próxima vez que você não trouxer uma Bíblia para uma pregação, eu vou bater em você. Abra comigo, por favor, Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração e deixa eu rezar por você. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está, Maria, em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guarda, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege.
Aumenta um pouquinho o teclado aqui para mim, por favor. Só um pouquinho. Bem pouquinho. Podemos ler? Estou lendo. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na... Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante ao homem imprudente e insensato, que construiu sua casa na areia. Caiu as chuvas, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus com força. Eu quero dizer para você que a Bíblia é uma das coisas mais belas que nós temos, mas nós católicos às vezes esquecemos disso. A palavra de Deus ela é tão importante que no ano existe um mês que é o mês da Bíblia. A palavra é tão importante que no deserto, quando Jesus foi tentado, passamos pela quaresma há pouco, como que Jesus vence o demônio no deserto? Está escrito na palavra, está escrito, está escrito. A palavra de Deus, como diz em 2 Timóteo 3,16, é escritura inspirada por Deus, é útil para ensinar, para formar e para capacitar o homem na obra, para que ele se torne capacitado para toda obra de evangelização. A Bíblia Sagrada, dizia São Jerônimo, que quando nós falamos com Deus, nós estamos rezando, mas quando nós estamos lendo a Bíblia, é Deus quem está falando conosco. Quando você pega uma mensagem como essa, que nós acabamos de ler de Mateus capítulo 7, não é simplesmente um texto que é lido de uma história que aconteceu há mais ou menos 2000 anos atrás. Não, mas é um Deus que fala presente no meio de nós. E é a própria palavra que garante isso, que é onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, e tudo que pedires ao Pai em meu nome, ali vos será dado. Tudo aquilo que pedirem reunido pelo poder da minha palavra, lhe será concedido. Aplauda a palavra de Deus mais uma vez. Nesse sermão que nós acabamos de ler, Jesus acabou de contar uma parábola. Qual parábola é essa? Da semente. E essa parábola é muito bonita, eu não vou falar dela, eu quero falar especificamente desse trecho que nós acabamos de ler. Quando a Bíblia diz aqui, uma casa fundada sobre a rocha, eu quero dizer para você que essa casa da Bíblia de Jesus é família. A família que é a mesma minha e é que é a mesma sua. Nós estamos então traduzindo aqui um texto bíblico para o tema da nossa pregação hoje. Casa edificada na rocha, na oração, é família na rocha e na oração. E nada pode tocar uma família que se colocou na rocha, que é a oração, a casa fundada na rocha, que é Jesus Cristo. A família é uma coisa tão importante que você sabe muito bem disso, mas você é fruto de 23 cromossomos do seu pai e 23 cromossomos da sua mãe. Então você nasce de uma família, ou seja, de uma união entre um homem e uma mulher. E ainda que você tenha sido criado por vó, por tio, isso não importa. Você nasceu do fruto de uma família. Família é constituída pelo quê? Por papai, por mamãe, ou por quem criou, ou pelo laço afetivo que você foi criado. Uma criança que nasce num orfanato, quem que é a família dele? São aqueles que eles conviveram na primeira infância. Então todo mundo, independente de sangue, independente de raça, de cor, de etnia, tem uma família. E uma família é tão importante, mas tão importante, que o próprio Jesus, ele quis nascer numa família.
Eu não sei se você sabe, mas Jesus é Deus. E Ele sendo Deus, Ele poderia já ter vindo na idade adulta, com 30 anos, montado num cavalo de fogo. Mas não, Ele quis nascer numa família. Ele quis se fazer pequeno. E como diz em Isaías capítulo 7, versículo 14, nascer de uma virgem que estava prometida a um homem chamado José. Ele quis nascer num ambiente familiar. Ele quis ver como era aquilo que os homens viviam desde Adão, desde Eva, onde eles se uniram e começaram a procriar, porque os homens, quando procriam, eles cooperam na criação de Deus. Então é por isso que o aborto, por exemplo, é um crime muito grande, é um assassinato, porque você impede de ajudar a Deus a continuar gerando na humanidade. Deus, Ele pôde criar o primeiro homem chamado Adão e a segunda mulher chamada Eva, porque Ele contou com eles para a procriação dos filhos dele, a humanidade. Santo Afonso Maria de Ligório, ele disse que Jesus, ele quis nascer numa família por um motivo, porque ele queria ser neném, ele queria ser pequeno, porque ele dizia assim, olha o que Santo Afonso disse sobre Jesus pequeno, no seio de uma família. Ele disse assim, que Jesus, ele quis nascer pequenininho, porque até para uma pessoa que tem um coração endurecido, até para um assassino, para um bandido, ele, quando olha uma criança, ele sente afeto, ele sente cordialidade, ele sente alguma coisa diferente. O que é isso? Isso é o amor da família. Isso é a procriação. Isso é aquilo que Jesus mesmo quis nascer. A própria Santíssima Trindade vive aonde? Vive em família. É por isso que é uma comunidade de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a família é uma das mais importantes que nós temos. É uma das coisas mais importantes. Aliás, eu chego a dizer que é a coisa mais importante depois de Deus que nós temos, é a família, é o ambiente familiar em que nós nascemos. Ainda que ele seja desestruturado, ainda que ele esteja passando por dificuldade, ainda que ele esteja, como no texto aqui, passando por ventania, por enchente, é a coisa mais importante que nós temos, é a nossa família. É a nossa família. A família é a célula mãe da sociedade. A família é a célula mãe da igreja. Se não tem família, não tem gente. Se não tem família, não tem procriação. É por isso que a gente não pode nunca, por exemplo, aprovar o casamento homossexual. Por quê? Porque não procria, não gera família, não tem procriação. Eu não sei se você sabe, mas existe uma fundação abortista internacional. Ela sabe muito bem de que esse tipo de coisa, como ideologia de gênero, casamento homossexual e tantas outras coisas, quando isso for instaurado na sociedade, a sociedade vai entrar num chamado inverno demográfico. Se uma casa não tem, por exemplo, 3,69 de filhos por família, a sociedade começa a cair em decadência. Gente, a população está crescendo. Se hoje ela começar a diminuir de forma desastrosa, nós vamos ter sérios problemas de fome, de miséria, de desemprego. Isso são dados da ciência, isso são dados dos pesquisadores mundiais. É por isso que a gente não pode aprovar coisas como essas. A família é a coisa mais importante que nós temos. E é por isso que o diabo tem investido contra todas as famílias. Diga para quem está do seu lado, a sua família. Abra a boca, diga a sua família. É a coisa mais importante que você tem. E por que o diabo tem tanto ódio das famílias? Eu conto por quê. Você lembra de Jesus no Evangelho? Olha para mim que eu sou lindo. Obrigado. Lembra de Jesus no Evangelho? Mateus capítulo 16, versículo 18. Ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, você é pedra, e sobre você eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Você lembra disso? Levanta a mão e diga amém. Então, Satanás, sabendo que ele nunca poderia prevalecer contra a igreja, ele pensou, fez uma reunião lá no quinto dos infernos e falou assim: já que a porta da igreja, o inferno nunca vai poder prevalecer, a gente tem que começar a destruir aquilo que rege a igreja. O que rege a igreja? A família. Então o diabo tem ódio das famílias, o diabo tem ódio da nossa casa. É por isso que ele quer destruir a todo custo, desestruturar, colocar briga, intriga, confusão. Por quê?
Porque ele sabe que se ele mexer com uma família e conseguir investir nela, ele pode não derrubar, mas ele abala as estruturas da igreja. Se não tem boas famílias, não tem bons padres, porque não tem vocação. Se não tem boas famílias, não tem religiosas, porque não foram bem formadas na infância e não tem vocação. Se não tem boa família, não tem missionário. Se não tem boa família, não tem bom paroquiano, não tem bom homem e mulher de pastoral. Concorda comigo? Diga amém. Então diga para quem está do seu lado: a sua família é a coisa mais importante que você tem. Gente, é tão importante a nossa família que ele, o chifrudo, está fazendo de tudo para destruir. E de fato, gente, nós estamos no final dos tempos. Jesus está com um pezinho já fora da nuvem para chegar. Mateus capítulo 24, versículo 24 diz: se levantariam falsos profetas e falsos cristos, que fariam milagres a ponto de seduzir até mesmo os eleitos. O que tem acontecido é gente se levantando em nome de Deus que só quer dinheiro, é gente que se levanta em nome de Deus para destruir uma população, uma comunidade. Não é isso que está acontecendo hoje? Jesus Cristo está quase voltando, está com os pés nas nuvens para voltar. Como diz Paulo na carta aos Tessalonicenses, a volta de Cristo é eminente, Ele está próximo, Ele está chegando. E é por isso que o inimigo está tentando contra a sua casa, está tentando contra a tua família. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Jesus, Ele veio aqui porque você veio aqui. E mesmo que a sua casa não esteja aqui inteira, você veio representando ela, e a sua casa vai sair daqui fundada na rocha, que é Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aplaude mais forte. É para Ele, é para Ele. Eu não sei se você sabe, gente, eu estudando para essa pregação, eu não sou casado ainda, eu vou casar, gente. Daqui 3 anos eu volto, eu vou estar casado, aleluia. Amém? Eu profetizo. Quem está solteiro aí, levanta a mão. Levanta a mão, quem solteiro aí. Você quer ajuda para casar? Diga para quem está do seu lado: família, família, volta aqui. Gente, estudando para essa pregação, o índice do IBGE de 2004, ele relatou no cartório mais de 104 mil divórcios. Achou muito? Em 2014 foram registrados mais de 315 mil divórcios. Ouvindo uma palestra de um homem muito relevante no país, enfim, católico, ele dizendo que os dados da CNBB sobre o casamento estão assim: a cada 10 casais, 7 não se casam na igreja. Diga para quem está do seu lado: sujou. Se não se casam na igreja, não dão valor ao quê? Ao sacramento. Dos 7 que não se casam na igreja, todos esses, eles terminam não recebendo o sacramento, vivem dessa forma e acabam se separando no decorrer dos anos. Os outros 3 que sobraram, que casam na igreja, 2 deles, eles se separam entre 2 a 5 anos, que são as chamadas fases de adaptação. Estudei pra caramba, hein, gente? Uma salva de palmas aí pra mim. Na verdade é assim, eu estudo tudo sobre matrimônio. Eu quero casar, ter filho, aleluia. Vamos embora, Jesus. Jesus disse, né? Univos e multiplicai-vos. Eu quero multiplicar de 3 para cima, vamos embora. No final eu falo de planejamento familiar, viu? E o outro que sobra, esse casal, ele permanece entre 10 a 15 anos, e o que está acontecendo é que às vezes nem esse está aguentando, e quando chega a 10, 15 anos de casado, porque o casamento hoje em dia acaba não sendo bem vivido, não se entende o sacramento, não se entende o que é família, a importância, ele também acaba se desfazendo. Escute uma coisa para você: sabe por que hoje os casamentos estão acabando? Porque eles não estão fundados na rocha que é Jesus. Porque Jesus diz, aqueles que estão fundados na rocha, pode vir vento, pode vir tempestade, mas eles não serão abalados. É por isso que os casamentos estão acabando, é por isso que as famílias estão sendo desfeitas. Diga para quem está do seu lado: sujou.
que resta para nós então, Natan? Eu anotei aqui para nós 4 coisas que vão fazer com que a nossa família, a partir de hoje, diga amém? Amém. Quem está entendendo a pregação? Mão direita comigo, mão direita. Eu costumo fazer em todos os lugares que eu vou. Quem está entendendo? Eu faço assim, você mexe a mão direita. A mão direita, gente, isso aqui, ó. Tá bem? Pode abaixar. Quem está entendendo? Amém. Eu anotei 4 coisas que vão fazer a nossa casa estar fundada sobre a rocha, e que nada poderá abalar a nossa casa a partir de hoje, porque nós sairemos daqui com casa fundada na rocha. E casa fundada na rocha é família na rocha. Seu marido pode não ter vindo, fica tranquilo, você veio fundar a casa na rocha por ele. Tem gente que não aplaude, né? Tudo bem, tá com a mão presa, marcada. Mas tudo bem, até o final a gente chega lá. Primeira coisa, alguém da casa, da família, precisa fazer uma aliança com Deus. Diga para quem está do seu lado: aliança com Deus. Se você não fizer uma aliança com Deus, nada vai mudar na sua casa e na sua família. Você precisa sair daqui com um desejo profundo de ter uma comunhão profunda com Deus, uma vida profunda com Ele, porque se você tiver comunhão com Ele, você estará aos poucos fundando sua casa na rocha. Quem faz aliança com Deus começa a crescer para dentro. E para quem já viu, já foi em montanha, já foi no sítio, olhou algumas árvores que ficam à beira do monte, o que elas fazem? As raízes vão se descendo por debaixo da terra e elas abraçam as grandes pedras, porque as pedras, a rocha, é a sustentação daquelas grandes árvores. Se a sua família, ela pode ter o tamanho que for, se você for um homem de Deus, uma mulher de Deus, fazer uma aliança com Ele, você estará criando raízes, você estará crescendo para dentro, fundando a sua família, a sua casa na rocha, que é Jesus. Nós estamos aqui a ponto de Pentecostes amanhã. Vai ter vigília já aqui. Eu não vou estar aqui porque eu vou pregar numa outra vigília. Mas pensa comigo, como que nós vamos ter aliança com Deus se antes a gente nem quer buscar Ele? Tem gente que só vem aqui na freguesia porque está tendo cerco de Jericó, porque está vindo a colo de Deus, porque vê a Eliana Ribeiro. Você tem que vir aqui porque você quer ter uma profunda experiência com Deus para alicerçar sua casa na rocha. Quando eu comecei a caminhar com Deus, gente, a gente aprendia no grupo de oração que a gente tinha que ler a Bíblia, a gente tinha que rezar o terço, a gente tinha que fazer oração pessoal, ter um oratório em casa, jejuar toda semana. Mas isso não acontece mais com os católicos. Os católicos não querem mais compromisso, não querem mais aliança com Deus. Aí eu te pergunto, como é que você quer família restaurada pela força da oração se você nem reza? Como é que você quer família fundada na rocha, que é Jesus Cristo? Porque a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Como é que você vai ter a fundação da pedra angular, que é Jesus, se você não fez ainda uma aliança com Ele? E talvez você está na igreja há muito tempo, mas não começou a alimentar essa aliança com Deus. Às vezes você já está uma árvore tão grande para fora, mas para dentro você ainda não criou raízes. É por isso que quando na sua casa tem uma ventania, tem uma dificuldade, uma crise financeira, alguém perdeu o emprego, você desespera, briga com Deus, vem falar com o padre. Por quê? Porque você não está fundado na rocha, você não tem aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus está fundado na rocha e não teme nada, nada. Mas é preciso, está na hora de se levantar uma geração que quer mesmo o Senhor. Gente do céu, nós não vivemos para essa vida, nós vivemos para a outra vida. Como diz Paulo aos Coríntios: se é só para essa vida que tenho colocado a minha esperança, que recompensa eu vou ter? Por isso ele dizia, Gálatas 2:20, eu não sei o que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou Filipenses 1:21, para mim viver é Cristo, mas morrer é lucro, porque eu não vivo para essa vida, eu vivo para outra. É por isso que você tem que fazer uma aliança com Deus, é por isso que eu tenho que fazer uma aliança com Deus. Está na hora da gente começar a ler a Bíblia todo dia, acordar de madrugada para rezar, jejuar. Se os teus não fazem da sua casa, da sua família, alguém lá precisa fazer uma aliança. E se você vê aqui nessa noite, esse alguém é você.
Esse alguém é você. Diga para quem está do seu lado: faça uma aliança com Deus. Tem um monte de jovem aqui, né? Tá certo. Eu comecei a caminhar com 14 anos de idade. Quando eu conheci Jesus, eu tive a minha experiência com Ele. Eu disse: se os meus pais não rezam, eu vou começar a rezar. Porque os meus pais iam na missa, mas não tinha o costume de rezar em casa. Não me ensinaram. E depois que eu comecei ali, ó, com dificuldade, fundar minha casa onde? Na rocha. Hoje os meus pais rezam em casa. E eu não moro em casa há 5 anos. Às vezes você cobra do seu filho vir na igreja, igual eu encontrei já algumas pessoas essa semana. Ah, mas eu vou lá, mas o meu filho e a minha filha não vai na igreja. Aí eu digo para você: você reza em casa para ele ter desejo de ir na igreja? Ah não, Natan. Então como é que você quer que ele tenha desejo de algo que ele não viu ainda em você? Ele precisa ver em você um desejo profundo de Deus. Meu Deus do céu, as mães não falam mais de Deus para os filhos. O filho faz 12 anos de idade, porque já está entendendo alguma coisinha ou outra. Ele diz que não quer vir na missa, você deixa ele em casa. É teu filho, pega pela orelha se precisa e traga. Ah, Natan, mas não pode bater, porque o estatuto da criança e do adolescente é um ECA menor, nojeira aquele troço. Ele não pode bater, aqui não pode. A Bíblia diz em Eclesiásticos: corrigi os seus filhos com a vara antes que seja tarde. Sabe por que eu estou aqui? Porque um dia meu pai me bateu. Porque quando eu errava, ele: vem cá, pá! Ei papai, bate de novo não. E chorava, viu? Você não vai espancar o seu filho, tá? Diga para quem está do seu lado: você está entendendo? Porque tem pai que não tem discernimento, né? Você olha as crianças no parque, os pais batendo, dá vontade de bater no pai ou na mãe, né? Aí entra a Maria da Penha, outro que... Vocês estão entendendo, sim ou não? Faz uma aliança com Deus. Começa a buscar o Senhor. Alguém tem que subir para o monte. Olha para mim aqui, ó. Você lembra quando o povo de Israel estava indo numa luta contra os amalecitas? O que aconteceu? Moisés, ele disse o seguinte: Josué, você pega a espada, vai para o campo de batalha, porque eu vou subir com Arão e Hur para a montanha. Eu vou ficar com o cajado na mão, estendido para cima. Você lá embaixo com a espada e eu aqui em cima com o cajado. Enquanto você luta, eu resto daqui de cima. Talvez o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, eles não estão ligando para você, estão vivendo uma batalha, estão sendo engolidos pelo inimigo e pelo mundo. O que você faz? Faz igual Moisés. Se eles estão na batalha do mundo, sobe para o monte como Moisés, levanta a sua vara do rosário, da cruz de Jesus e começa a interceder por ele. Cadê as mães que oram pelos filhos? Aleluia! Uma salva de palmas, vocês são maravilhosas. Eu nem sabia que vocês estavam aqui, viu? Essas mulheres, ó, fizeram uma aliança com Deus. Disseram: nossos filhos não vão rezar, portanto a gente vai estar na igreja rezando por eles, em casa rezando por eles, na rua rezando por eles. É isso que essas mulheres só. Uma salva de palmas para as mães que oram pelos filhos. Aproveita. O Espírito Santo está descendo nesse Pentecostes e Ele quer pegar você. Glória a Deus. Eu aprendi na renovação carismática católica que quando a gente dá glória a Deus, a gente manda para cima e Deus manda para baixo. Então 1, 2, 3 e... Amém. Faça uma aliança com Deus, em nome de Jesus. Se as famílias estão destruídas, elas precisam ser restauradas. Como serão? Pela força da oração. Quem reza é quem tem aliança com Deus. Não fala para mim que você vem na missa domingo e está tudo bem, que já é o suficiente, que eu vou bater em você. Natan, mas por que esse negócio tanto de rezar? Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesus propôs uma parábola mostrando a necessidade de orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Paulo aos Tessalonicenses 5,17: orai sem
cessar. Judite capítulo 4, versículo 12. Estais certos de que o Senhor vos ouvirá se perseverardes, jejuando e orando em sua presença. Eclesiastes 18, 22. Nada te impeça de orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Para que precisa rezar, Natan? Está aí a resposta. Você não sabe que nem Bíblia você trouxe. Quem tem aliança com Deus lê a Bíblia todo dia. Quem tem aliança com Deus reza o terço. Quem tem aliança com Deus jejua. Quem tem aliança com Deus reza no quarto. Mete o joelho no chão. Quando o seu filho dormir, pega o pai para abençoar uma água, um óleo. Quando ele dormir, mete o joelho no chão na beira da cama. Unge o menino, unge a menina. Ah, gente, Santa Mônica rezou 33 anos pela conversão de Santo Agostinho. Ah, mas eu já rezo há 20 anos, eu vou morrer e esse menino não vai voltar. Santa Mônica rezou, ele converteu e ela morreu. Não viu que ele se tornou bispo, não viu que ele se tornou doutor, não viu enquanto ele estava vivo, porque quando ele morreu, ele encontrou ela no céu. Você pode no último suspiro nem ter visto o seu filho se converter, mas entenda que o dia que você morrer e chegar lá de cima, a sua oração vai ter mais poder. E ainda que seja no último momento da vida dele, ele volta para Jesus e não te encontra aqui na terra vindo para a missa, mas te encontra pelo menos no céu, glorificando a Deus por toda a eternidade. Vocês têm a boca meio travada, né? Não dá aleluia, glória a Deus. Diga para quem está do seu lado, solta a língua aí, Espírito Santo. Estenda a mão para essa pessoa e fala assim, em nome de Jesus, toda amarra, diga toda amarra, ó. Diga para sair, toda amarra, sai agora, aleluia. Quem vai fazer uma aliança com Deus aqui hoje? Você não vai sair daqui sem aliança não, filho. Eu vejo 2 anjos vindo do céu. Esses anjos têm nome, sabe o que são? Damas de honra. Essas damas de honra estão trazendo as alianças que você e Jesus Cristo vão fazer nessa noite. Essa foi a primeira coisa, fazer uma aliança com Deus. A segunda, diga comigo, tomar uma nova postura. Diga para quem está do seu lado, nova postura. Natan, que nova postura é essa? Eu te conto. Se a oração, se a aliança com Deus é o fundamento da casa sobre a rocha, olha para mim que eu sou lindo, lembra? Gênesis 1, 26, imagem de Deus, pensa, olha para mim, não distrai não, por favor. Se então a oração, a aliança com Deus é o fundamento da casa na rocha, o que é uma nova postura? A nova postura é a faxina de dentro de casa. Natan, que faxina é essa? É a faxina da mudança do caráter, do modo de agir, das coisas que assiste, do jeito que cria o filho, do jeito que corrige, do jeito que conversa, do não sentar na mesa, do uso do celular. É preciso tomar uma nova atitude. Não basta você vir aqui rezar, família restaurada, eu quero que meu filho venha para Deus. Aí ele chega em casa 6 horas ou 8 horas da noite, você está assistindo o quê? Novela. Tem que ter uma nova postura, gente. Uma pessoa que tem aliança com Deus não assiste uma praga dessa. Aliás, o Padre Léo dizia que a novela é a catequese do diabo. E para o jovem é a malhação. Tem que ter uma nova postura. Não adianta você em casa chegar brigando com todo mundo. Não, agora tem aliança com Deus, vamos mudar tudo. Não, tem que ter um novo jeito de agir, um novo modo de falar, um novo modo de conversar. Não dá para você de manhã cedo, quando receber um telefonema atravessado, sair batendo porta, gritando, xingando com as crianças, brigando com o marido, só reclama de tudo. É pessimista, não tem um pensamento positivo, reclama o dia inteiro, murmura o dia inteiro, é o dia todo xingando, fazendo fofoca dos outros, falando mal da vizinha. Tem que mudar o modo de agir, o modo de conversar. Aí chega pra gente assim às vezes, né? Uma mulher que está tendo problema com o marido. Aí você não sabe o que fazer, porque você não é casado.
Como eu, por exemplo. Ah, mas eu estou tendo problema com o marido e tudo mais, ele não deixa eu vir para a igreja, eu venho assim mesmo. Aí você pergunta para ela quantas vezes na semana que ela vai na igreja, ela fala: é mais fácil perguntar que dia que eu estou em casa, meu filho, que eu estou todo dia na igreja. Fiz aliança com Deus e agora você sabe, né? A gente tem que estar na igreja. É por isso que o marido não para de reclamar, porque você vive dentro da igreja, não cozinha para ele, não faz uma coisa direito, não limpa a casa. Alguma coisa tem que começar a mudar dentro de nós. Olha para mim aqui. É uma nova postura, um novo jeito de agir, um novo jeito de falar. A gente não sabe mais falar com o marido, ou o marido com a esposa. A gente não sabe mais falar com os nossos filhos. Os filhos não sabem mais falar com os pais. É todo mundo brigando. Às vezes o diabo nem precisa agir contra a família. Vocês estão em pé de guerra já, sem precisar do diabo agir. Muda o seu jeito de falar. Se você é ciumenta, arrogante, ou você é fofoquinho, começa a mudar o seu jeito. Fala qualquer coisinha para você, você fica de cara fechada. Ou se fala qualquer coisa para você, você levanta a voz porque se acha bonitão, o dono da casa. Ou você mais novo que está gritando com seus pais, não tem dinheiro para comprar papel higiênico para limpar a bunda e está gritando com os pais. Me ajuda, gente. Muda o modo de agir. Não basta alicerçar a casa na rocha, tem que arrumar a casa também. Tem que limpar, tem que passar pano, mexer nos móveis. Uma vez por mês tem que fazer aquela faxina geral que muda tudo de cabeça para baixo. A mãe já levanta no sábado chutando as crianças. Levanta que hoje é faxina, meninada. Não é assim? Lá em casa era assim. Bota as crianças para lavar a louça. Não deixa ficar o dia inteiro no telefone, no WhatsApp. Mas também não adianta brincar, né? Você também fica o dia inteiro, né? As doninhas aí, tudo no Facebook. Você acha que é você? Minha mãe fica. Diga para quem está do seu lado, modo de agir. Diga para quem está do outro lado, nova postura. É, gente. Imagine, alicerçou a casa na rocha, tá tudo bem, eita Deus, estou rezando, estou jejuando, vou à missa, rezo o terço, confesso, aleluia. Aí Jesus volta, a casa está fundada na rocha, tá, Senhor, pode mandar soprar um tsunami aí que ela não vai cair. Aí Jesus, não, eu não quero tsunami não, eu quero tomar um café na tarde da sua casa. Aí ele entra lá e entra na sua realidade. As famílias hoje não sentam mais na mesa, não pede bênção mais. Engraçado que os bons costumes a gente perde, mas agora os maus costumes a gente carrega até hoje, né? Você chega para uma pessoa mais velha e fala assim, ó, por que você, na sua família, tem costume de pedir bênção? Aí a pessoa fala, não, quando eu era pequena a gente tinha costume, papai e mamãe pedia, a gente também pedia para os avós, tudo mais. Mas a gente vai crescendo, você sabe como é, a gente esquece, perde esses costumes. Aí você olha para essa pessoa e fala assim, então por que você não perdeu o costume de ser arrogante, de gritar dentro de casa, de bater porta, de xingar todo mundo? É porque a gente é assim mesmo, nasceu desse jeito e a gente vai ser assim pro resto da vida. Aquele ditado demoníaco, né? Pau que nasce torto, nunca se endireita. Deixa eu te contar uma coisa, Jesus é carpinteiro e a especialidade dele é arrumar pau que nasce torto. Síndrome Gabriela, tem aqui no nosso meio? Eu nasci assim, Gabriela, não é isso? É. Nova postura. Que horas são, gente? Meu relógio parou a bateria. É só pra beleza mesmo, tira a foto, gente. Tem ainda 10 minutos. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Diga para essa pessoa que está do seu lado, nova postura. Cuidado com o que você assiste, cuidado com quem você conversa, cuidado com quem você fala, cuidado com quem você diz que você vai viajar, cuidado, ó. Para de postar tudo em Facebook, para de postar tudo em Instagram, para de compartilhar tudo em Zap.
Minha mãe sempre me ensinou assim: Natan, o que a gente vive, quem tem que viver é eu e você. Não tem que estar mostrando para ninguém. Às vezes você fica mostrando, os outros enfiam uma inveja em você, jogam uma macumba, ainda a casa cai mesmo. Ainda mais aqui no Rio, em São Jorge aí, né? Mas não é o santo não, viu? Esse aí é o Ogum. Não pega, né? Mas glória a Deus, vamos continuar. Terceira coisa, igreja doméstica. Diga igreja doméstica. Alguém sabe que livro é esse aqui? Quem não sabe, levanta a mão. Quem conhece... Não, quem não sabe, levanta a mão, gente. Levanta, gente. Não fica com vergonha, não. Eu não sei se você não sabe, porque não sabe ou que não está enxergando. Tem uns assim. Esse livro aqui se chama Catecismo da Igreja Católica. Deveria ter um na sua casa. Procura na paróquia. Vende ali no Loreto. Tem catecismo ali, ó. Se às vezes não sabe lutar pela sua fé, dar a vida por ela, sabe por quê? Porque você não conhece a sua igreja. Se eu te pedir aqui para me explicar por que na Igreja Católica tem imagem, você me diz? Sendo que na Bíblia diz que Deus proibiu o culto das imagens. E aí? Enfim, vamos continuar. Quero ler aqui para vocês um trecho do Catecismo. Olha o que diz aqui o Catecismo sobre a família cristã. Eu vou ler e comentar. Uma revelação e atuação específica da comunidade eclesial é constituída pela família cristã, que também por isso e deve chamar igreja doméstica. É uma comunidade de fé, de esperança e caridade. A sua casa é uma comunidade de fé, esperança e caridade? Na igreja, ela tem uma importância singular, como se vê no Novo Testamento. O número do parágrafo é 2204, 2205, 2206. Continua, 2205. A família cristã é a comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pera, eu vou te explicar. O que o Catecismo está dizendo é o seguinte: que a sua casa, a sua rocha, a sua família, a comunhão que vocês têm lá dentro de fé, esperança e caridade é a representação da comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem brigando. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se perdoam. O Pai, o Filho e o Espírito Santo xinga. O Pai, o Filho e o Espírito Santo bate porta. O Pai, o Filho e o Espírito Santo guarda mágoa, guarda rancor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo deixa por acaso a pia cheia de louça. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não limpa a casa, não cuida dos filhos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não faz alguma dessas coisas. Então a sua casa tem que ser reflexo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caridade, fé e amor e esperança. É assim que tem que ser a sua casa, porque a sua casa é reflexo da Santíssima Trindade. E continua. Ela é chamada, ela família, tá? Ela é chamada a partilhar da oração e do sacrifício de Cristo. A oração cotidiana e a leitura da palavra de Deus fortificam nela a caridade, o amor. A família cristã, esse aqui eu falo depois. Eu vou repetir isso daqui, ó. A oração, a família é chamada a partilhar da oração e do sacrifício de Cristo. A oração cotidiana e a leitura da palavra de Deus que fortifica nela a caridade, o amor. É a oração cotidiana da sua casa e a leitura da palavra de Deus que vai fazer com que o amor aí dentro cresça. Se vocês não rezam todos os dias, se não tem comunhão com Deus, lembra? Se não tem palavra de Deus, lembra? Se não tem modo de agir, uma nova conduta, lembra? Como é que o amor vai crescer? Não tem como. É por isso que as famílias estão brigando. É por isso que as famílias estão, como no índice do IBGE, se desfazendo. É por isso que nós estamos aí, ó, quase entrando no inverno demográfico. E isso vai acabar com a nossa humanidade. Alguma coisa lá dentro da sua casa precisa mudar, porque a sua casa é família, é igreja doméstica.
antes do seu filho ir para a Santa Missa, ele aprende primeiro a rezar dentro da sua casa. Sabe por que às vezes seu filho não comporta na igreja? Porque ele não aprendeu como se comporta para rezar em casa. Diga para quem está do seu lado, entendeu? E continua. A família cristã é evangelizadora e missionária. O que sua família faz para o reino de Deus? Ah, Natan, mas eu sou sozinho. Então comece por você, porque a Bíblia diz: a maldição, ela percorre até 3 gerações passadas e futuras, mas a bênção, para aquele que faz uma aliança com Deus, a bênção percorre até a 1000ª geração daquela família. Se até hoje ninguém fez uma aliança com Deus e só carregou até hoje maldição, a sua aliança com Deus hoje vai trazer bênçãos para 1000 gerações. Eu não vou ler o do 2206 não precisa, e meu tempo está acabando também. Diga para quem está do seu lado: família. Abra a boca, diga: família é igreja doméstica. Alguma coisa precisa começar a mudar. Para nossa casa, nossa família estar restaurada pela força da oração, é preciso primeiro rezar. Não basta só você rezar aqui. Quem entendeu isso? Glória a Deus. Última coisa para a gente terminar, porque eu tenho 5 minutos. Um exemplo de uma família: São Luís e Santa Zélia. Para quem não conhece São Luís e Santa Zélia, eles são os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Quem aqui conhece Santa Teresinha? Lindo, né? Olha aqui para mim. A família de Teresinha, eles tiveram 9 filhos. 9. A família de Teresinha não tinha planejamento familiar. Sabe qual era o planejamento familiar? Era a vontade de Deus. Enquanto Deus quer filho, a gente vai ter. É por isso que na igreja católica não pode usar camisinha, não pode usar método contraceptivo de o pílula do dia seguinte, que também é abortiva. Não pode fazer laqueadura. Ah, Natan, o mundo está em crise. A gente está aí no Brasil, o Brasil está em crise, está quebrado. O Bolsonaro disse que não fizer a reforma da Previdência, o Brasil quebra em 4 anos no máximo. Nós não vivemos da previdência do Bolsonaro, vivemos da providência divina de nosso Senhor. Nove filhos. Você imagina se Santa Zélia e São Luís quisessem parar ali no 5º? Ah não, 5 filhos, você sabe como é, né? Já tem criança demais. Se eles tivessem parado, escolhendo o número de filhos que eles queriam ter, porque os casais são assim hoje, né? A gente vai escolher, né? O tanto que eu quero ser só 2. Aí vai ser lindo quando você chegar lá no céu, e depois que seus filhos morrerem, você vai chegar lá e vai ver lá, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai ver 10 cadeiras no céu. Aí você vai chegar: e aí, Senhor? Ah, Jesus, e aí? Diga para quem está do seu lado: e aí? Aí Jesus vai falar assim, ó: vem, meu filho, vem gozar de mim no paraíso. Aí você: vamos lá, Jesus. Aí Jesus chega para você e fala assim: deixa eu te contar uma coisa. Diga para quem está do seu lado: deixa eu te contar uma coisa. Aí Jesus vai falar assim, ó: eu quero te mostrar uma coisa, vem cá. Aí quando ele chegar lá, Jesus, é só, tá vendo essas cadeiras aqui, meu filho? Aí você vai dizer assim, ó: tô vendo, Jesus. Diga: tô vendo, Jesus. Aí ele vai falar: sabe o que são essas cadeiras? E ele vai responder: diga para mim assim, não, quando eu perguntar. Jesus vai olhar e vai perguntar: você sabe o que são essas cadeiras? Não. São os filhos que eu queria dar para você e você não teve porque se preocupou por causa de dinheiro. Agora vocês não aplaudem, né? Natan, você não entende, você tem 22 anos. Eu volto daqui 10 anos, eu vou ter pelo menos já uns 3 ou 4 filhos. Pode ficar tranquilo.
igreja não aprova o planejamento familiar. A igreja chama isso de paternidade responsável. Planejamento familiar é coisa do povo do mundão. A gente é paternidade responsável. Queremos o número de filhos que Deus quer nos dar. São Luís e Santa Zélia viviam dentro da sua casa e eram um exemplo para as crianças. Não pense que não foi dolorido não, porque dos 9 filhos, 4 morreram prematuramente. Até é muito difícil, né? Às vezes a gente tenta, né? Minha mãe também teve um aborto espontâneo, mas se ela tivesse desistido, na verdade minha mãe, ela conta que ela não me planejou, foi mesmo vontade de Deus, porque eu até disse para ela no dia seguinte: mãe, eu pesquisei o significado de Natan. Natan significa prenda ou presente de Deus. A senhora não me planejou, mas Deus quis te dar um presente, eu estou aqui. Sabe o que fazia São Luís e Santa Zélia com as crianças? Rezavam junto o terço todos os dias. Ah, mas Natan não quer rezar. Quantos anos tem a criança? Tem 9. Rapaz. Aí chega uma pessoa para o padre e fala assim: padre, faz uma oração pelo meu neto, porque sabe como é que é, né, padre? Está dando muito trabalho com a idade do menino. Ah, está de 8 para 9 anos. Precisa de oração, não, precisa de coro mesmo. Oração de coro. Santa Teresinha, nos seus escritos, ela conta que quando ela via o pai dela rezar, ela dizia: quando eu vejo o papai rezar, eu vejo rezando um santo. Quando seus filhos te veem rezar, eles dizem: eu vejo meu pai rezar, e meu pai é um santo. Iam sempre à Santa Missa, e quando dava e as crianças eram crescidas, todos os dias. Esse é o modelo de família para nós. Canonizado há pouco tempo, São Luís e Santa Zélia. Tinha uma fábrica, não me lembro de que, se era uma fábrica de tecido, mas eles não abriam dia de domingo, porque dia de domingo é dia do Senhor, exclusivamente. Não abriam mão da missa, junto em família. São Luís, todos os dias que voltava para casa, passava numa igreja para adorar Jesus no sacrário. Todos os dias. Santa Zélia em casa cuidava das crianças, educava na virtude, ensinava a rezar, a leitura da palavra de Deus. E como na vida e na biografia de vários santos, eles sempre olhavam para suas mães. São João Maria Vianney, que eu estou lendo a biografia dele, ele disse, mais velho, quase com 70 anos: tudo eu devo à mamãe, porque quando eu era pequeno eu não tinha para quem olhar, então eu olhava para ela. Então eu sou quem sou hoje por causa de mamãe. Mamãe e papai, vocês precisam ser exemplos de oração, de jejum, de virtude, de caridade, de amor, de Santa Missa. Quem está entendendo? Eu vou concluir dizendo uma coisa para vocês: nós somos família de Deus. Nós fizemos uma aliança com Ele nesse dia. Nós mudamos a nossa postura, porque você vai chegar em casa diferente. Uma pessoa vai chegar para você e vai dizer: o que aconteceu? Você viu o passarinho verde, Natan? Não foi o passarinho verde não, é porque Pentecostes eu vi foi a pomba do Espírito Santo de Deus. Eu mudei a minha vida e minha família foi restaurada em nome de Jesus. Amém? Vocês entenderam? Então fica de pé que a gente vai rezar agora. Levante os seus braços o mais alto que você puder, feche os seus olhos. Eu sei que cansa ficar de braços levantados, mas eu quero quem está sentado, levanta. Você não tem problema na perna, filho. Em nome de Jesus. Só não pode ficar sentado agora o baterista, né, tadinho? E o tecladista também. Levanta os seus braços, eu sei que vai doer um pouquinho, mas para a nossa família a gente faz sacrifício. Meu pai conta que para trabalhar e conseguir estudar um pouquinho,
Ele levantava por volta de 3:30 da manhã, viajava em torno de 5, 6 quilômetros a pé para conseguir ir para a escola. Tinha que voltar, cuidar do campo. Ele tinha que... Obrigado, filho. Ele tinha que cuidar de tudo, fazer tudo. Meu pai é um dos homens mais trabalhadores, se não o mais, que eu conheço. Não conheço outra pessoa que trabalhou tanto como meu pai. A minha casa é construída inteira, sozinha por ele. A única coisa que ajudaram ele foi a construir a laje, que é impossível fazer sozinho. Então eu quero que você agora se sacrifique um pouco pelos seus, de braços levantados, de braços abertos. Eu vou ficar com o braço levantado também. A gente vai cantar, você pode abaixar um pouco, é claro. A gente não aguenta ficar muito tempo, mas que você faça o máximo de esforço possível para rezar pelos seus. Se esforce por eles como um dia Jesus fez por você, como meu pai fez por mim. Se esforce pela sua família e você vai gerar frutos na vida dela, na sua casa. Amém. Feche seus olhos agora. Senhor Jesus, nós te entregamos a nossa casa, a nossa família, Jesus. Abra sua boca agora e diga: Senhor, eu consagro a minha família a Ti, o nosso coração, a nossa vida. Te entregamos, Senhor, tudo que nós temos, Senhor. Te entregamos os nossos filhos, te entregamos os nossos pais, te entregamos os nossos irmãos, Senhor. Todos aqueles que moram conosco, titio, papai, mamãe, avó, todos, Senhor, entregamos na Tua presença, entregamos o seu coração, entregamos diante de Vós, Jesus, e derrame, Senhor, o Espírito Santo sobre a vida deles. Nós sairemos daqui, Jesus, com a nossa casa fundada sobre a rocha, fundada sobre a rocha do Evangelho, fundada sobre a rocha da oração. Derrame, Espírito Santo de Deus, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, tudo aquilo que o Senhor quiser, porque a nossa família é restaurada pela força da oração, pela força da oração. Faz essa música, essa oração, filho. Espírito de Deus está. Canta. Milagres acontecem. Mais uma vez, onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. De novo, onde o Espírito de Deus está. Espírito Canta. de